Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui a segunda parte da aula. Vamos para a página 48, tá? Tá. Então, na página 49, como é uma questão de interpretação de texto, vamos aqui ler primeiro aqui a pergunta, e aí a gente em seguida lê o texto, já tentando encontrar a resposta, tá? Então, a primeira questão aqui da página 49 é: que motivo o autor do texto apresenta para explicar a dominação dos espanhóis sobre os povos pré-colombianos? Então, qual o motivo? Por que que os espanhóis conseguiram dominar os povos pré-colombianos? Essa é uma questão que a gente tem que encontrar dentro do texto. A outra questão é: como é possível explicar que impérios de tamanha extensão e população de impérios, né, de tamanha população e extensão tenham sido dominados por expedições espanholas relativamente pequenas? Vamos aqui ao texto, então. Eu vou ler o texto aqui, pessoal, vocês acompanhem aí pela apostila ou pela tela. Tá? Então, organizando a história. Leia o texto sobre a chegada dos espanhóis aos territórios astecas e incas. Depois responda as questões no caderno. Tá? Então, vamos lá. Os astecas estavam convencidos de que conheciam o mundo inteiro e de que governavam a maior parte dele. Para eles, para os astecas, era inimaginável que fora dos seus domínios pudesse existir alguma coisa como os espanhóis. Quando Cortés e seus homens aportaram nas praias ensolaradas da atual Veracruz, foi a primeira vez que os astecas encontraram pessoas completamente desconhecidas. Cortés usou o conhecimento que havia adquirido para forçar ainda mais as rachaduras e destruir o império de dentro para fora. Então na primeira questão, eles perguntam para a gente que motivo o autor apresenta para explicar a dominação dos espanhóis sobre os povos pré-colombianos. Cortés, a resposta está aqui, tá? No segundo parágrafo, tá? Olha só. Cortés usou o conhecimento que havia adquirido para forçar ainda mais as rachaduras e destruir o império de dentro para fora. Os espanhóis, né, convenceram muitos. Hernán Cortés convenceu muitos dos súditos do Império Azteca a se unirem a ele contra a elite azteca. Os súditos calcularam mal, os povos aztecas calcularam mal. Eles odiavam a elite azteca, mas não sabiam nada sobre a Espanha. Tá? Então aqui nós temos a resposta da letra A. 10 anos depois que Cortés Pizarro chegou à costa do Império Inca. Ele tinha muito menos soldados do que Cortés. Sua expedição totalizava apenas 168 homens. Mas Pizarro se beneficiou de todo o conhecimento e de toda a experiência obtida nas invasões anteriores. Os Incas, por sua vez, não sabiam nada sobre o destino dos astecas. Pizarro se seguiu em frente, conquistando o império, paralisado com a ajuda dos aliados locais. Tá. Então, beleza, pessoal. Tem esse texto aqui. E aqui nós temos aqui as questões. Que motivo o autor apresenta para explicar a dominação dos espanhóis sobre os povos pré-colombianos? Alguém fez essa questão aqui, pessoal? Eu não fiz. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Então, vamos aqui a letra A. Então, como está no segundo parágrafo do texto lá, tá? O que o Hernán, o espanhol que liderou e dominou o povo azteca foi Hernán Cortés, tá? E o povo, o líder que dominou o Império Inca foi o Francisco Pizarro. Então, nós vamos aqui falar que motivo o autor apresenta. Foram os seguintes motivos. Hernán Cortés, ele fomentou brigas internas. Quando ele fala, ele fomentou a rachaduras de dentro para fora. Então, assim, o rei Inca, o rei Azteca, era um rei também, assim, que nem todo mundo gostava.
dos povos astecas. Então, Hernán Cortés chamou essa galera que já não gostava do rei asteca para se aliar a ele, e aí com essa aliança aí, se unindo a povos que já não gostavam do rei asteca, ele conseguiu dominar esse povo, né? Além disso, eles tinham armas mais pesadas, por exemplo, armas de fogo. E os astecas, eles não tinham conhecimento da arma de fogo, eles lutavam com flecha. Por exemplo, um outro fator importante, o uso do cavalo. Os povos aqui da América, eles não conheciam cavalo, né? Então, quando eles viam um cara montado em um cavalo, eles achavam aquilo meio mitológico, aquilo fantasia, você entendeu? Fora isso também, o fato que no texto fala o povo asteca, eles não imaginavam que existia outros povos além deles. Eles achavam que o mundo inteiro se restringia à área em que eles dominavam. Então, isso também criou um certo misticismo, né? Muitos deles acreditavam que os espanhóis eram deuses, Então, assim, todos esses fatores aí influenciaram com que os espanhóis conseguissem vencer esse povo, ainda que tivesse em número menor, tá? Tem outras coisas também que o texto não fala, assim, entendeu? Mas, por exemplo, quando os espanhóis vieram para cá, eles trouxeram várias doenças, né? Doenças das quais os índios, os indígenas, eles não tinham anticorpos para sobreviver a essas doenças. Sarampo, essas doenças que são simples, mas que o ser humano, o povo europeu já tinha anticorpos para esses tipos de doenças, porque lá essas doenças já existiam há muito tempo. Então o corpo foi se adaptando, criando defesas, né? Então vamos colocar aqui, pessoal. Então a primeira aqui, quais motivos? Fomentou rachaduras internas entre os astecas, se aliando. Professor, qual é a primeira palavra? Fomentou. Vamos lá. Se aliando aos astecas que não gostavam do rei. Azteca. Tá. O rei Aztecas, tá, que era chamado de Tlatoani. Tá? Então vamos aqui à letra B. Como é possível explicar que impérios de tamanha extensão e população tenham sido dominados por expedições espanholas relativamente pequenas? Então, assim, uma coisa importante... Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. Tá. Os povos nativos aqui do continente americano, eles não se conheciam um ao outro, eles não tinham essa comunicação. É diferente do povo europeu. Você imagina a Europa, você imagina a Espanha. A Espanha conhecia a Inglaterra, conhecia a França, conhecia a Rússia. Eles já haviam brigado com esses países várias vezes, assim. Então, se um povo inglês fosse lá, na Espanha, dificilmente eles perderiam. Eles já saberiam quem é o inimigo, né? E tal. Só que aqui na América, no continente americano, os povos incas, eles não conheciam os povos astecas, né? Os povos astecas ficam mais na região. Então, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui o mapa do continente americano, né? Fica na região norte aqui, onde ficam os Estados Unidos, América Central, e nós temos aqui a América do Sul. Então, aqui viviam os povos incas. Aqui, os povos astecas. Professor, peraí, deixa eu te interromper rapidão.
Não ficou estranho? Fomentou rachaduras internas entre os astecas, se aliando aos astecas. Não entendi. Se aliando aos astecas que não gostavam do rei asteca. Ficou meio repetitivo aqui, mas, pessoal, é isso mesmo. Porque, assim, você tem o rei lá, você tem o rei asteca, só que nem todo mundo gosta do rei, você entendeu? Porque o rei, ele dominava uma região lá, dominava vários povos, né? Porque o povo asteca era um reino centralizado, ele dominava vários povos. Quem é dominado, geralmente não vai gostar de quem o domina. Cobra impostos, você entendeu? Traz pessoas para fazer sacrifício humano desses povos. Então, os espanhóis, como eles estavam em menor número, eles se aliaram a esses outros astecas que, de alguma forma ou de outra, não gostava do rei asteca, do Tlatoani, não gostava. Era oposição, você entendeu? Entendi. Mas aí, pessoal, vocês podem arrumar o texto aí. Eu fiz aqui rapidinho aqui isso. E a gente só tem 3 minutos aqui, então não deu para escrever aqui de maneira bem sintética. Bom, eu vou falar isso aqui rapidinho também. Nós temos aqui os astecas, nós temos 3 minutos. Os astecas e os incas, tá? Então, os astecas aqui, eles foram dominados pelos espanhóis por Hernán Cortés. Foi primeiro. Então, daqui foi um grande império e tal, foi dominado. Por que ele foi dominado? Por questões de armas. Os espanhóis tinham melhores armas, tinham cavalos, eles trouxeram doenças. Além disso, eles se aliaram, né, aos povos que eram contra o rei asteca. Aliança com os nativos, que eram contrários, a aliança com os nativos, que eram contrários ao rei. Então, tudo isso aqui fez com que eles, mesmo em menor número, vencessem os astecas. Os incas, eles não sabiam que os espanhóis destruíram o povo asteca, que é a civilização asteca. Então, eles receberam os espanhóis aqui, e quem que era o líder era Francisco Pizarro. Então, eles receberam os espanhóis aqui de braços abertos. E aí, mesma coisa. E o Pizarro, ele já sabia como que o Hernán Cortés conseguiu vencer os astecas. Ele sabia que o cara, assim, fomentou brigas internas, né? Fomentou brigas internas e conseguiu se aliar aos súditos do rei asteca, conseguiu se aliar aos súditos do rei Inca, e aí ele conseguiu dominar. Além disso, ele tinha uma arma de fogo. A arma de fogo foi muito importante. Imagina, você dá um tiro, dá um trovão e mata alguém na hora, assim, para um povo que nunca viu uma arma, por mais que tenha 100 homens ali, 200, o cara vai ficar com medo, ele vai achar que você é um deus, porque ele não conhece nada do mundo. Porque o mundo para ele é só aquilo lá, no local em que ele existe. Então muitos fugiram, assim, das guerras e tal, você entendeu? Então, vamos sintetizar essa ideia numa resposta aqui, tá? Como é possível explicar que os impérios de tamanha extensão e população tenham sido dominados por expedições relativamente pequenas? Por provocar brigas internas. Vamos lá. Por provocar brigas. Pessoal, vocês têm uma segunda aula ou não? Hoje? Sim. Tem. Pessoal? Sim. Beleza, então eu vou fechar aqui, senão o professor vai brigar comigo lá depois. Essa segunda questão aqui eu vou responder na próxima aula, tá? Então fica de tarefa para vocês lerem o último capítulo. Na próxima aula a gente termina esses exercícios aqui e começa a fazer os exercícios. Eu vou começar a explicar a teoria do capítulo 8º e, se der tempo, a gente também faz alguns exercícios do próximo capítulo, tá?
Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Água de coco. Água de coco.